Eu vou convidar agora o Marco Antônio Kappel, que faz parte do Conselho Técnico Consultivo do SENGE, onde nós discutimos e propomos uma série de debates e painéis que abrangem as mais diversas áreas da engenharia, mas sempre vinculadas a questões polêmicas, né, Kappel, e intrigantes do desenvolvimento do nosso país, do Estado e do município. O Kappel, então, vai nos falar sobre como o PMI pode ajudar na sua formação de gerente de projetos. Ele possui graduação em Engenharia Mecânica pela URGS, mestrado... Não, tu quer te apresentar que nem o Rogério? E mestrado em Ciências da Computação, também pela URGS, realizou estágios em empresas na Inglaterra, sócio fundador do PMI Rio Grande do Sul, exercendo as funções de diretor administrativo, financeiro e presidente no período 2001 a 2008 e vice-presidente de Relações Institucionais e Marketing, atualmente ainda, né? Como docente, já atuou em programas de pós-graduação na área de gerenciamento de projetos na PUC, Unicinos e SPM. Atualmente é professor do curso de pós-graduação em gestão de projetos junto ao programa de pós-graduação em engenharia da produção da URGS. Mas, Nancy, tu esquecesse de dizer uma coisa aí. Não, só nós somos amigos, isso é. Não, mas duas coisas importantes que eu sempre digo. Uma é ter tido a felicidade de ser sócio fundador do PMI aqui no Rio Grande do Sul. Mas a outra é o seguinte, eu me formei em 74. Eu sei que boa parte das pessoas aqui... E eu entrei no SENGE em 75. Então, eu sou associado do SENGE desde 1975. Também é uma coisa que muito me orgulha de acompanhar toda essa trajetória que o Alexandre falou aqui. E a gente fica assim, super gratificado em ver como esse sindicato cresceu ao longo dos anos. Mas, enfim, ser o último, a única coisa que me salva é o seguinte, né? É que tem 4 sorteios no final, então eu tenho certeza que boa parte de vocês vai ficar até o final, porque falar depois de 3 keynote speakers, como vocês acabaram de ouvir, realmente é um desafio. E ainda mais trazendo um título como esse, né? Pô, vocês olhem aquilo ali e dizem, agora o cara vai contar tudo. Como o PMI pode ajudar na sua formação de gerente de projetos? Putz, agora o cara vai trazer assim, a solução mágica. Mas, pessoal, de uma certa forma, eu acho assim, que tudo que foi colocado antes já é uma prova de como o PMI pode ajudar vocês na sua formação, no seu desenvolvimento profissional. Eu vou colocar aqui algumas coisas, vocês vão dizer assim, puxa, mas isso o cara antes já disse, mas... Procurem olhar o seguinte, se eu estou repetindo alguma coisa, provavelmente é uma coisa talvez importante. Então, procurem olhar sobre esse aspecto. Isso já foi colocado lá no início, mas só que eu acho que quem falou se esqueceu de dizer que em 69, além da criação do PMI nos Estados Unidos, se vocês lembrarem, ou já devem ter lido na literatura, que o homem pisou na Lua, e outra coisa importantíssima, foi fundada a churrascaria Barranco em Porto Alegre. Isso. E 69, tem mais, hein? 69 é um ano muito importante também para mim, porque foi o ano que eu conheci a minha mulher, e estou com ela até hoje. Então, 69 foi decisivo para mim. Mas assim, pessoal, realmente o PMI ele se transformou ao longo desses 40 anos numa referência mundial em gerenciamento de projetos. Hoje, se vocês forem em qualquer evento, se vocês forem ouvir qualquer coisa, sempre tem a opinião do PMI. Sempre tem o enfoque do PMI. Isso acontece por quê? Porque ao longo de todos esses anos, o PMI tem produzido padrões, tem criado programas de certificação, e o programa de certificação, pessoal, o mais conhecido deles é o Project Management Professional, que é o PMP.
Quando o sujeito ganha um título desses, não significa unicamente que ele fez uma prova e que ele passou naquela prova. Ele é um atestado para a indústria de que aquela pessoa, depois de fazer aquela prova, continua exercitando a profissão e demonstrando, através de comprovações, de que ele está trabalhando em projetos, de que ele está se envolvendo em atividades educacionais. Enfim, isso realmente é uma coisa importante, principalmente para cada um de vocês que está começando a profissão. Bom, esse slide também já foi colocado. Mas assim, nós somos praticamente 500 mil de membros em todo o mundo. Nós estamos presentes em 208 países. Eu me lembro na abertura das Olimpíadas, né, foi mais ou menos o mesmo número de países que estavam lá. Eu estava ali, puxa vida, mas como é que o PMI conseguiu se expandir a partir de um evento lá em 69, com meia dúzia de engenheiros ali, acho que eram quase todos engenheiros. Como é que se difundiu isso de uma forma tão importante o mundo inteiro? Porque, pessoal, o PMI é só voluntários. Ele tem uma estrutura lá nos Estados Unidos, na Pensilvânia, sim, tem uma estrutura administrativa, pessoas que são remuneradas. Nós aqui no Rio Grande do Sul, nós temos praticamente 600 filiados hoje. Acho que é o próximo slide. Não, eu vou mostrar logo em seguida. Nós somos praticamente 600 filiados e nós temos apenas uma funcionária, que é a nossa secretária. Então, assim, todos os voluntários são bem-vindos. Bom, como é que o PMI pode ajudar você no desenvolvimento da sua carreira de gerente de projetos? Mantendo você atualizado, criando oportunidades para você se desenvolver e criando, sobretudo, a oportunidade de você manter uma rede de relacionamento importante, o famoso network. Isso começa a partir dessa visão. A visão do PMI global é de que as empresas vão associar o seu sucesso ao gerenciamento de projetos. E daí foi criado essa visão de que as organizações em todo o mundo vão adotar, vão valorizar, vão utilizar o gerenciamento de projetos e, sem dúvida, vão poder atribuir o seu sucesso a isto. Nós, aqui no Rio Grande do Sul, a nossa missão é tentar replicar essa visão global e o nosso mantra é esse aí, é promover e valorizar o gerenciamento de projetos, apoiando a profissão, a sua adoção, a sua maturidade. E aí vocês vão perguntar assim, bom, vem cá, mas aqui vocês têm 4 pessoas aqui que têm as suas atividades profissionais e estão hoje aqui voluntariamente conversando com vocês. O que esses caras ganham? Posso falar o meu salário para eles? É o dobro do meu, claro. Sim, eu instituí, na verdade, o presidente antigo dobrou o salário quando chegou. Voluntário, era 0, ele passou para 0. Eu já fui um pouco mais generoso. Eu fui na onda do Trump e eu instituí que ganharemos $1, que saiu no meu bolso. No final do ano eu vou distribuir $1 para cada um dos presidentes. Vou marchar em $6, mas tudo bem. Mas vale a pena. Mas é isso, né, pessoal? Por quê? Porque a gente sabe, e eu poderia aqui falar para vocês muito mais, do que significou, por exemplo, a minha participação no PMI nesses quase 20 anos, desde 2001. Eu posso testemunhar para vocês inúmeras oportunidades, relacionamentos, abertura de visão que eu pude ter ao longo de todo esse tempo. Então, assim, ser voluntário é acreditar que esse trabalho que a gente está fazendo, de alguma maneira, vai melhorar o nosso ecossistema. E isso, a gente, se vocês, em 2001, o primeiro curso de pós-graduação que teve aqui no estado foi da FGV, um MBA. Hoje, se vocês olharem aí, deve ter, sei lá, talvez uns 20 cursos no mínimo em todo o estado. Então, isso significa que a comunidade está valorizando o gerenciamento de projetos, está valorizando a capacitação desse profissional. E eu até dizia uma coisa naquele convite que o pessoal pediu para fazer um videozinho, né?
Eu não sei se vocês viram, saiu há pouco tempo atrás aí num jornal daqui, quais seriam as profissões quais seriam as carreiras mais promissoras nos próximos anos. E vocês sabem que isso tem sido motivo de elucubração, enfim, de tentativa de visualizar o que vai mudar nos próximos anos. E eu olhava tudo aquilo ali e eu dizia assim, puxa vida, pode ser que não tenha várias profissões profissões que a gente conhece aqui nessas carreiras que estão sendo prognosticadas para o futuro, mas uma coisa é certa. Em todas elas, o gerenciamento de projetos está presente. E em todas elas, o sucesso desse profissional nessa carreira vai depender, sem dúvida, de um bom conhecimento em gerenciamento de projetos. Por isso, sem dúvida, esse assunto nós vamos continuar falando, quer nós sejamos apenas humanos, ou quer a gente trabalhe com vários robôs em nossa volta. Gerenciamento de projetos vai estar presente. Então, nós somos, desde 2001, estamos lá no Tecnopuc, e hoje nós somos mais de 600 filiados, e eu imagino que depois dessa nossa conversa a gente tenha, no mínimo, mais uns 50 filiados aqui, com certeza. Como é que o PMI pode ajudar você na sua desenvolvimento profissional? Inicialmente, deixa eu falar um pouco para vocês aqui do que é o PMI Global, e um pouco disso vocês já tiveram a oportunidade de ouvir no que o pessoal falou antes. O que o PMI Global tem feito? Bom, tem desenvolvido padrões, tem disponibilizado uma ampla biblioteca online, tem oportunizado também voluntariado, ou seja, você sendo um filiado do PMI, porque na verdade é o seguinte, você se filia ao PMI Global e faz adesão a um capítulo. O fato de você filiado, você pode ser voluntário nas nossas atividades aqui ou voluntário numa atividade do PMI Global. Nesse sistema no VRMS, que é o sistema de gerenciamento dos voluntários, toda hora tem alguma oportunidade lá, olha, voluntário, bom, agora mesmo, o Rogério foi um dos voluntários que foi em 3 cidades da Europa, que eu não me lembro quais foram, para ajudar na tradução do PMBOK sexta edição. Então, assim, as oportunidades de voluntariado são inúmeras. E isso, obviamente, dá a condição da pessoa se envolver com projetos, dá a condição da pessoa, como se diz, botar a mão na massa. Olhem, se vocês entrarem no site do PMI, eu até não sei se vocês conseguem abrir todas essas abas sem ser filiados. Eu abri aqui, mas vejam aqui, só nessa aba aqui de aprendizagem, a quantidade de coisa que tem aqui. Essas questões de liderança, as publicações, ferramentas, templates, vários esforços aqui na área de treinamento e desenvolvimento. Enfim, digamos, um conjunto de oportunidades fantásticas. Sem dúvida, nessa área de publicações, nessa área de padrões, o PMI tem emitido uma série de padrões, alguns mais amplos, alguns mais focados. Então, lá pelas tantas, assim como tem o nosso PMBOK Guides, que é o mais genérico, né, que é o mais amplo, hoje, o PMBOK hoje está um volume de quase 700 páginas. É quase indigesto da gente se debruçar sobre aquilo ali. Mas é evidente que aquilo ali a gente vai assimilando aos poucos e, obviamente, voltando a ele quando a gente tem alguma questão específica. Mas, além desse guia, o PMI tem emitido assim, padrões específicos, por exemplo, na área de cronogramas, na área de riscos. Então, assim, tem feito publicações mais específicas. Mas é aqui, sem dúvida, onde estão, assim, as melhores práticas em gerenciamento de projetos, e como o Fábio dizia lá no início, são práticas que são compartilhadas por um número muito grande de profissionais da área. Se vocês olharem, por exemplo, lá nos anexos desse PMBOK, vocês vão ver que tem quase 15 ou 20 folhas só listando o nome dos profissionais que participaram das várias etapas de construção desse guia.
A outra oportunidade desse nosso ecossistema foi o que o Fernando Bartelli nos colocou aqui, a oportunidade de se envolver com projetos sociais que têm, digamos, um significado importante hoje. Aliás, hoje, se vocês já procuraram, já fizeram uma entrevista de emprego, reparem que uma coisa que está cada vez mais presente nessas entrevistas é o seguinte: além de todas essas qualificações técnicas aqui, o senhor já teve alguma atividade voluntária? Isso era uma coisa muito presente entre os americanos e está cada vez mais presente aqui também. O fato das organizações também terem esse papel social faz com que as organizações valorizem cada vez mais o trabalho voluntário que algum candidato a uma vaga tenha demonstrado. A outra coisa super interessante que vocês têm ao se associar ao PMI Global é ter acesso a um outro portal, que é o projectmanagement.com. Isso aí é um portal que o PMI comprou há alguns anos atrás e, de novo, a quantidade de informações que vocês têm acesso aí é uma coisa fantástica e eu gosto demais dos webinars em particular. Eu puxei aqui a página, vejam aqui a quantidade de... procurem isso aqui na internet, vocês vão ter a oportunidade de ver o volume de conhecimento e também as oportunidades de contato, né, que vocês podem estabelecer através desse site. Isso aqui também é uma coisa que qualquer um de vocês se cadastrando, vocês podem receber, passam a receber essa newsletter, aonde é o PM Insider, aonde praticamente toda semana eles informam um webinar novo que está cadastrado lá, alguma publicação nova, algum artigo. Então, realmente são elementos muito importantes para a gente que está querendo aprender mais, se aprofundar nessa questão de gerenciamento de projetos. E tem o nosso capítulo local. E aqui, pessoal, uma das coisas assim que eu mais destacaria em termos de oportunidade, de novo, é a oportunidade de estar em contato com outros colegas, com outras pessoas. Esse networking é absolutamente valioso. E não só entre colegas, mas está presente num meio onde o gerenciamento de projetos é o assunto. Então, sem dúvida, eu diria que é, de novo, uma das maneiras em que o PMI pode ajudar você a desenvolver a sua carreira. E, claro, isso está associado também à possibilidade do voluntariado. Eu vou falar um pouco mais adiante. Mas, assim, é com satisfação, assim, por exemplo, que hoje eu chego aqui e fiquei conhecendo a Carol, que assistiu uma palestra do Rogério, um mês depois se filiou ao PMI e já é nossa voluntária. Puxa, eu não vou pedir para ela dar um depoimento aqui, mas depois ela passa o e-mail dela para vocês aqui. E como eu digo, né, essa oportunidade, essa condição de networking, essa condição de voluntariado, permita que você tenha, digamos, uma oportunidade mais próxima que, às vezes, na sua atividade, você não tem, que é pôr a mão na massa, fazer um projeto no PMI. Por exemplo, o nosso congresso, que a gente estava falando aí, nós temos digamos, uma promotora, uma agência, que nos auxilia alguma coisa lá na infraestrutura, mas o resto tudo é feito por nós. A seleção dos profissionais que vão palestrar, os contatos, os mantenedores, os apoiadores do Congresso, tudo é uma ação feita por nós. E, obviamente, a gente tenta fazer dentro das boas práticas de gerenciamento de projetos, o que dá a oportunidade, sim, de vivenciar, às vezes, um projeto de início ao fim, que muitas vezes assim o pessoal ainda não teve essa oportunidade. Bom, e também, sem esquecer, o nosso portal Brasil, aonde a gente também, isso aqui é um portal, nós somos, como a gente mostrou antes, nós somos 15 capítulos aqui no Brasil, cada capítulo fica num estado, portanto tem alguns estados que ainda não tem, e nós temos uma atividade que engloba todos esses capítulos que a gente chama da integração nacional.
E essa integração nacional mantém esse site onde, de novo, vocês têm uma ampla gama de informações sobre diversas questões aí do PMI. E aqui também, lá no Project Management, aquele .com e no próprio PMI, a maior parte dos artigos e das publicações são em inglês, mas tem alguma coisa em português. E aqui também tem uma boa dose também de artigos em português. O PMI, o Brasil, pessoal, realmente é visto como um ponto de interesse do PMI global. Prova é que boa parte das publicações hoje são emitidas também em português do Brasil. Por exemplo, o PMBOK ele foi lançado agora no dia 6, em inglês e mais 15 línguas, uma delas é português do Brasil. Então, assim, isso nos facilita enormemente. Embora muitos de nós tenhamos facilidade de ler um documento em inglês, às vezes a gente se aprofundar uma coisa no bom português, às vezes facilita. Bom, mas aí agora, pessoal, eu queria, complementando um pouco o que o pessoal já falou, eu sei que no adiantado da hora vocês já têm tanta informação na cabeça e eu queria deixar duas coisas para vocês refletir e pensar dentro desse enfoque de o que o PMI pode ajudar você a desenvolver a sua carreira. E eu começo primeiro falando, trazendo uma coisa que o Fábio também colocou lá no início, destacando, o Rogério acabou de falar também aqui, destacando que projetos não são unicamente metodologias e processos. Projetos significam pessoas. Pessoas que vão estar envolvidas numa equipe, pessoas que vão estar sofrendo o impacto desse projeto, enfim, a ideia de stakeholders, todas as pessoas que são direta ou indiretamente afetadas por atividade daquele projeto. E pensando nisso, o PMI tem desenvolvido uma série de trabalhos, uma série de ações para instrumentar os seus filiados nessa área. E uma das coisas mais importantes que o PMI montou de uns anos para cá foi a ideia de mostrar que hoje nós precisamos de um novo perfil para o gerente de projetos. E esse perfil do gerente de projetos, que está refletido aqui nesse triângulo, que ele foi chamado triângulo de talentos, não depende unicamente de conhecimentos específicos em gerenciamento de projetos. Claro que é importante saber fazer um cronograma, montar um orçamento, fazer um plano de qualidade, fazer um plano de riscos, mas isso é focar única ou mais especificamente dentro do projeto. O que a gente tem visto cada vez mais é que é necessário, sim, habilidades, conhecimento e expertise no seu setor e na organização, que isso é o outro lado do triângulo, que é a habilidade que o gerente de projeto deve ter na parte estratégica, na parte de negócios. Se eu estiver fazendo um projeto que eu não estiver olhando o meu mercado, se eu estiver desenvolvendo lá um celular sem olhar para o que tem no meio, sem entender quais são os propósitos da minha organização, eu posso estar correndo o risco de estar fazendo o projeto errado, ou eu posso estar correndo o risco de, em fazendo o projeto errado, estar desperdiçando recursos da minha empresa. Portanto, uma outra coisa tão importante como o conhecimento técnico é ter esse envolvimento, esse conhecimento da estratégia e dos negócios da organização. E, sem esquecer, talvez o mais importante, por nós estar falando de pessoas, é o fato de que esse gerente de projeto precisa ter conhecimentos, precisa ter habilidades para orientar, para motivar uma equipe. Se o gerente de projeto não tiver essa habilidade desenvolvida, ele vai ter muita dificuldade em chegar a um projeto final com sucesso.
E daí o que o PMI vem nos colocando, a necessidade da gente ter desenvolvida esses 3 lados de forma mais ou menos equilibrada. Mas nós estamos falando em conhecimento, e a gente está falando em competência também. E aí, uma reflexão interessante. Na verdade, assim, não era assim. O que a gente quer de um projeto, né, pessoal? O que a gente quer de um projeto é que ele produza resultados, que ele tenha um bom desempenho e que, afinal de contas, ele agregue valor na organização. Aliás, aqui até uma dificuldade, de vez em quando a gente lê a literatura, a gente tem uma certa dificuldade, às vezes, de passar para o português, né? Porque o inglês, a entrega de um projeto é o output. Agora, o benefício do projeto é o outcome. E é esse outcome que a gente busca fundamentalmente com o projeto. E, obviamente, o ponto de partida é o conhecimento. É o conhecimento trazido por todo esse cabedal de informações que eu estava colocando para vocês. Mas conseguir traduzir esse conhecimento em resultado, em agregação de valor, isso sim, isso é competência. Então, é importante, e isso o PMI tem nos alertado sempre, que o conhecimento é importante, mas ele não se basta por si próprio. É importante a gente ter esse esforço, essa habilidade de transformar aquele conhecimento num resultado, numa agregação de valor para a minha empresa. E aí, falando em competência, a gente pode dar um passo a mais. A gente pode estar falando da competência do indivíduo, da competência da minha equipe e da competência da minha organização. A competência da organização, muitas vezes, é tratado dentro daquele assunto que a gente chama de maturidade em projeto, maturidade das organizações. Mas, efetivamente, é na confluência dessas 3 áreas que a gente encontra a efetiva competência em gerenciamento de projetos. Portanto, o gerente de projeto, ele deve estar preocupado com o conhecimento que ele tem, com a competência que ele deve desenvolver e também com a existência, com essa capacidade de a sua equipe e da sua organização estarem alinhadas com esse mesmo objetivo. É só aí que a gente efetivamente vai garantir que a gente tenha projetos de sucesso. E aí, até montando essa apresentação, eu me lembrei dessa publicação do PMI, uma publicação mensal, que saiu ano passado, e o título era Strategic Inquiry, que também foi traduzido de forma meio gozada aqui, que é questionamento estratégico. Mas eu selecionei 4 frases desse artigo para trazer para vocês, para a gente refletir. O subtítulo é esse aqui, né? Pensar além da restrição tripla, e essa restrição tripla não é o meu triângulo aquele, né? Essa restrição tripla é o que a gente falou antes lá, o famoso triângulo de ferro, né? Que é o escopo, o cronograma e o orçamento. Antigamente a gente dizia assim, olha, um projeto de sucesso é aquele que termina dentro do orçamento previsto, no cronograma acordado e entregando aquilo que deveria entregar. E hoje a gente vê, e o pessoal já falou aqui antes, que é muito mais do que isso. Olha algumas coisas interessantes que traz esse artigo. As organizações hoje não estão procurando apenas gerentes de projeto para executar, mas procurando por gente que tenha capacidade de viabilizar a estratégia da organização através dos projetos. A primeira reflexão é a seguinte, puxa vida, para acontecer isso, o gerente de projeto ele deve conhecer a estratégia da organização, ele deve conhecer o meio em que aquilo ali está desenvolvido. De outra forma, ele não vai conseguir fazer essas ligações. E aí outra coisa importante que é colocado aqui, desenvolver um modo de pensar estratégico, os americanos chamam isso strategic mindsets,
começa por fazer as perguntas certas. Antes de perguntar como executar o projeto, gerentes de projeto com pensamento estratégico devem perguntar por quê e por que agora o projeto é importante. Se vocês se derem conta, quando a gente está envolvido em alguma tarefa, a iniciativa primeira da gente é dizer o que as pessoas têm que fazer, como as pessoas têm que fazer. E, na maior parte das vezes, a gente não se lembra que a gente tem que dizer para as pessoas por que elas estão fazendo aquilo. E se as pessoas não tiverem a ideia de por quê e por que agora, dificilmente a gente vai ter o mesmo comprometimento, dificilmente a gente vai ter uma agregação de equipe, principalmente quando a gente estiver frente a alguma dificuldade. Se a pessoa não souber, afinal de contas, eu estou nesse barco aqui, mas esse barco vai para onde? O que faz sentido naquilo que eu estou fazendo agora? Se a gente não tiver essa condição, essa capacidade, certamente nós não estaremos sendo um bom gerente de projetos. E esse porquê aqui, bom, procurem, por exemplo, Simon Sinek. É um autor que tem um livro fabuloso, que ele coloca, comece pelos porquês. Só entrar na internet aí que vocês acham. E aí, mais adiante, ainda falando sobre esse pensamento estratégico, uma pesquisa feita nos Estados Unidos em 2006, dizendo o seguinte, olha, sem dúvida, a habilidade mais desejada num candidato é a capacidade do pensamento estratégico. Mas hoje, de fato, é a habilidade mais difícil de se encontrar no mercado. E aí eu digo assim, né, pessoal, vocês hoje podem querer um emprego, sim, vocês podem querer seguir uma carreira profissional autônoma, né, voo solo. Mas uma coisa é fundamental, pessoal, que o desenvolvimento de profissional de cada um de vocês depende de vocês. Não esperem que a organização dê cursos, promova facilidades para vocês fazer capacitação, porque isso depende fundamentalmente de cada um de vocês. E eu digo para vocês assim, me cobrem isso daqui a um tempo. Se hoje nós estamos com uma dificuldade de mercado, se hoje nós conhecemos muitas pessoas que estão procurando emprego porque foram desligadas da empresa, eu posso dizer para vocês o seguinte, que a nossa condição de o velho sistema de carteira assinada, isso com o tempo vai mudar. Nós precisaremos ser cada vez mais vender a nossa habilidade, o nosso conhecimento, ter capacidade para hoje desenvolver um projeto aqui, amanhã desenvolver um projeto lá, e isso depende de cada um de vocês, não depende de ninguém mais. E é isso que hoje cada vez mais as pesquisas mostram. E aí até essa aqui eu nem traduzi, mas eu acho assim, é a frase que fechou essa publicação, dizendo o seguinte, né, que os gerentes de projeto estratégicos, ou esses gerentes de projeto com esse mindset estratégicos, eles não nascem prontos, eles são formados. E quando a gente diz eles são formados, eu quero me formar, eu quero ter essa habilidade, eu quero me vender para o mercado e ser reconhecido como uma pessoa que tem essa habilidade. Depende de quem? Depende de mim. Mas aí assim, ó, o pessoal aqui já colocou o que é um projeto. Que é aquilo que está lá no PMBOK. Olha, é um esforço temporário, empreendido para criar um produto ou serviço ou resultado único. A gente podia ir mais longe, né? A gente pode dizer também que um projeto é um esforço não repetitivo, uma sequência de lógica de eventos, de novo, sendo conduzido por pessoas. Tem parâmetros de tempo, custo, recursos envolvidos e qualidade. Mas será que isso, de novo,
Eu estou repetindo um pouco o que já foi dito antes, né, mas talvez com outras palavras. Será que isso é suficiente, pessoal? E o que o PMI tem nos mostrado cada vez mais, não, isso não é suficiente. Um projeto, ele deve ser capaz de gerar benefícios. Se a gente não tiver identificado claramente para que aquele projeto foi desenvolvido, se nós não identificarmos o benefício que ele deve gerar para a organização, nós não estaremos no caminho certo. E daí, a gente hoje coloca que, na verdade, a gente está, de uma certa forma, redefinindo o sucesso de projetos. Ou seja, nós estamos agregando o importante fator de que, se o projeto não estiver gerando benefícios, ele talvez não devesse estar sendo executado. E aí, pessoal, assim, ó, aqui a primeira palavra. Eu queria deixar duas. A primeira é essa: benefícios. Por favor, pensem, reflitam e levem isso na sua vida profissional. Benefícios é, hoje, uma palavra-chave dentro do gerenciamento de projetos. Benefícios. E pensando nisso, o PMI, o ano passado, editou 3 publicações. Eu acredito que essas publicações, inclusive, estejam disponíveis para não filiados também. Eu não tenho certeza, acho que sim. A primeira delas foi como identificar benefícios dentro de um projeto. Depois, no meio do ano, durante a execução, concentre-se nos benefícios durante a execução do projeto. E mais no fim do ano, sustente os benefícios depois que um projeto é concluído. Porque, na verdade, assim, ó, de novo, né, eu posso fazer um projeto para desenvolver um novo celular. Esse projeto está pronto quando esse celular está pronto. Está aqui o aparelho. Mas qual é o benefício para a minha organização? Por que eu fiz isso aqui? Eu fiz porque eu quero aumentar a rentabilidade da minha empresa, porque eu quero diminuir os custos, porque eu quero aumentar a qualidade, ou mais ainda, porque eu quero aumentar a minha marca e a minha reputação no mercado. Portanto, esses benefícios, alguns deles, eles são quase que imediatos após a conclusão do projeto. Outros vão se manifestar um pouco mais adiante. E daí a preocupação que a gente deve ter, o esforço que a gente deve ter em acompanhar e garantir que esses benefícios efetivamente vão ser realizados. E aí, também apareceu numa apresentação anterior, o nosso CEO abriu toda essa questão aqui, que foi analisada detalhadamente durante o ano de 2006, ela foi incorporada também no PMBOK, essa 6ª edição. Isso tudo, de uma forma mais sucinta, hoje está lá dentro do PMBOK. E o que o Langley fala e reforça é que, bom, um projeto, para ter realmente sucesso, ele tem que entregar os benefícios que a organização deseja. E aí, hoje, a gente tem, digamos, uma nova disciplina. Você sabe que um projeto, ele começa, talvez a maior parte de vocês tenha essa clareza, que um projeto começa quando alguém tem um termo de abertura. Está aqui o termo de abertura, bom, aqui eu começo o projeto. Mas será que o projeto começa realmente ali? Claro que não, né, pessoal? O projeto começa antes, quando eu tenho lá o meu business case, né? Onde é que eu tenho uma avaliação econômico-financeira, onde é que eu vejo a viabilidade de fazer aquele projeto. E hoje, mais do que nunca, dentro desse business case, ou ao lado dele, eu tenho que ter um plano de gerenciamento de benefícios, que deve ter todas essas etapas, a começar pela identificação dos benefícios. E aí, assim, os benefícios variam, né, pessoal? De empresa para empresa, de momento para momento, mas alguns mais usuais são esses aqui, ó. Olha, eu gero um projeto para aumentar as receitas da minha empresa, ou para reduzir custos, ou para melhorar a qualidade, produtividade ou eficiência, ou para melhorar o atendimento ao cliente.
ou para suporte a benefícios intangíveis. Um benefício intangível é a minha reputação, a marca. Como é que... imagine assim, tem marcas que são absolutamente valiosas, né? Imagine uma Apple, imagine... puxa, me foge outros nomes assim emblemáticos, mas a marca é uma coisa que não tem preço, né? E aí eu também selecionei aqui as 3 recomendações chaves que aparecem nesse documento. Tudo isso, pessoal, não se esqueçam, a conversa nossa aqui é como o PMI pode ajudar você no seu desenvolvimento profissional. E eu estou tentando trazer aqui algumas coisas que o PMI, sintonizado com o que acontece no mundo inteiro, sintonizado com todas as evoluções que acontecem no nosso meio ambiente, procura trazer para nós e nos manter informado, nos manter atualizado. E esse esforço relacionado com benefícios, eu reputo como um dos mais importantes dos últimos tempos. Uma das recomendações chaves foi chamada assim de reforçar a conversa. E aí, a recomendação colocada de uma maneira muito simples é a ideia de que eu preciso ter muito forte esse entendimento do gerenciamento de projetos e da geração de benefícios, e obviamente que começa pela identificação de benefícios. E aí, estou sendo até um pouco repetitivo, nesse momento o desafio é responder esse tipo de pergunta. Por que esses projetos e esses programas são relevantes para a minha organização e como é que eles são e por que eles são essenciais para o sucesso da minha organização? Vejam que isso tem que ser respondido muito antes que uma ideia se transforme em projeto. E aí, por isso que eu digo que é fundamental avaliar esses benefícios antes de tomar uma decisão ou antes de priorizar várias ideias de projeto. A outra coisa é a percepção, o esforço que a gente tenha de conectar benefícios com a estratégia organizacional, ou seja, ter uma visão estratégica. Se cada projeto que eu começar a executar, eu não conseguir ligar ele em qual o objetivo estratégico da organização, das duas uma. Ou eu paro de fazer o projeto, ou eu mudo os objetivos estratégicos, que isso também pode acontecer. Numa mudança de cenário, eu posso querer ter outra estratégia da minha organização. E por isso, talvez até eu tenha desenvolvido aquele projeto sem ter me dado conta que eu precisava, antes disso, mudar a plaquinha que aparece lá no hall da minha empresa, onde é que estão descritos os meus objetivos estratégicos. E aí, esse segundo conceito que eu gostaria que vocês anotassem. O primeiro é benefícios, o segundo é estratégia. E sobre esses 2 pilares, o PMI tem procurado trazer toda a informação possível, toda a discussão possível, para que cada um de nós consiga se posicionar melhor hoje na sua área de atuação em gerenciamento de projetos. E a estratégia está ali no meio, né, pessoal? Vocês certamente já olharam, já tiveram talvez essa figurinha pela frente, onde nessa pirâmide aqui a gente caracteriza a visão e a missão de uma organização. Aqui embaixo estão os meus recursos organizacionais, os meus projetos, e aqui então está a estratégia organizacional, ou seja, o esforço de traduzir essa missão e essa visão em projetos que façam sentido. Então, por isso que eu digo, se em qualquer momento eu não tiver clareza que um projeto vai me redundar num benefício que está aqui descrito num desses objetivos, ou eu refaço os meus objetivos, ou eu interrompo, vou abortar aquele meu projeto. E aí também assim, né, quando a gente fala em estratégia, muitas vezes a gente até acha que não é um assunto que tem a ver conosco,
Eu digo assim, nós como gerente de projeto, nós como membros de uma equipe, achando que simplesmente estratégia é uma coisa da liderança da organização. E hoje está cada vez mais claro de que isso precisa ser uma coisa compartilhada. Ou seja, a liderança da organização tem que ter claro que, sim, uma responsabilidade maior é dela, pelos objetivos estratégicos, mas o gerente de projeto não pode estar dissociado, divorciado desses objetivos estratégicos. Daí, a recomendação final é de que isso deve representar um interesse comum nas equipes. Claro, a direção mais focada na questão estratégica, os times de projeto mais focados na execução do projeto. E aí, algumas perguntas que a gente pode se fazer nesse momento de identificar benefícios. A primeira delas é o porquê, né? E porquê, olha, por que estamos fazendo esse projeto? Quais são os direcionadores estratégicos? Quais são os direcionadores de negócios que estão associados? Quais são os benefícios mensuráveis? Como é que eu vou medir esse benefício? Eu tenho que ter um indicador, porque se eu não tiver um indicador, eu não tenho acompanhamento, eu não tenho a verificação desse resultado. Quem é o responsável pelos benefícios? Quem que garante que esses benefícios estão alinhados com os objetivos estratégicos? E quem aprova os benefícios? São perguntas que realmente devem fazer parte desse momento pré-projeto. Bom, para concluir, eu trago duas coisas aqui. Uma delas também já foi colocado, no sentido que implementar o gerenciamento de projetos é essencialmente um processo de mudança de cultura. Agora, a mudança de cultura, pessoal, é uma coisa que exige persistência, exige perseverança. Eu não mudo a cultura de uma organização em menos de 2 a 5 anos, dependendo do que eu tiver pela frente. Implantar um escritório de projeto de uma organização é uma coisa, digamos, talvez eu esteja exagerando, relativamente fácil. Mas manter esse escritório de projeto, garantir que todos os envolvidos entendam que aquele escritório de projeto está prestando um serviço, é uma coisa de médio prazo, é uma coisa de longo prazo. E às vezes o pessoal me pergunta, bom, mas quando é que os resultados começam a aparecer? Bom, tem resultados que podem aparecer nos primeiros 6 meses, mas uma consolidação de um escritório de projeto, às vezes pode levar de 4 a 5 anos. E a gente precisa ter claro isso, a gente precisa ter presente que se as coisas não acontecerem, não tiverem todo o amadurecimento nos primeiros 2 anos, não é por isso que a gente vai desistir. E aí uma coisa que está ligada a isso, que eu não consigo mudar a estratégia de uma organização se eu não mudar a cultura. E aí vejo como essas coisas estão todas interligadas. Então é isso, pessoal. Se a gente pudesse sintetizar, se eu particularmente pudesse sintetizar um pouco dessa mensagem que eu queria deixar para vocês, deixem registrado nas suas agendas essas 2 palavras, benefícios e estratégia. Eu também não poderia terminar sem falar 2 palavras sobre o nosso time aqui. O nosso time, nós temos um presidente, que está aqui presente conosco. Nós sempre temos o presidente anterior que continua dentro da organização para garantir essa transição. Nós temos vice-presidências que estão focadas em grandes áreas, como o desenvolvimento profissional, a parte de expansão e branches, toda a parte do interior, afiliação, finanças, voluntariado, relações institucionais e marketing. E embaixo dela nós temos diretorias, todos voluntários. E embaixo das diretorias nós temos o mais importante, que são os voluntários. E aí, assim, ó, o nosso programa de voluntariado, eu diria assim, que nós temos também tido a felicidade de, na proporção de associados, nós temos um dos maiores times de voluntários no Brasil. E é isso que nos habilitou a ter todas essas premiações aí nos anos anteriores. E como eu já disse para vocês, olha, não tem dúvida que esse programa é uma oportunidade única, uma fonte de aprendizado e desenvolvimento profissional,
e uma oportunidade fundamental para estar junto da comunidade de gerenciamento de projetos. E essa frase também a gente usa muito, que boas coisas acontecem quando você se envolve com o PMI nos Estados Unidos ou o PMI Rio Grande do Sul aqui no estado. Por favor, alguma pergunta, alguma dúvida ou alguma sugestão a mais de como o PMI pode ajudar vocês no seu desenvolvimento profissional?